Olá, meus irmãos, chegamos à nossa unidade 5, na nossa disciplina de seitas e heresias, e hoje nós falaremos sobre o islamismo. Essa aula será um pouco mais curta, como vocês viram na apostila. A gente tratou de maneira muito geral acerca do islamismo, é mesmo para dar uma ideia, uma noção daquilo que é, mas por causa do tempo, o espaço, não seria possível tratar de maneira pormenorizada. Então essa aula vai ser um pouquinho mais curta, mas ela tem o objetivo de auxiliar vocês aí na leitura da nossa apostila. Então vamos para a nossa aula, pegue a sua apostila, papel e caneta, vamos trabalhar. Bem, como tratado na unidade número 3, essa também ela é uma religião que nasce a partir da ideia de um homem, a partir dos princípios de um homem. Sendo assim, nós poderíamos chamá-la facilmente de seita, nós poderíamos classificar como uma seita. O islamismo, meus irmãos, ela é uma das religiões que mais crescem no mundo de modo geral. O seu crescimento ele é gigantesco, ele é muito grande. Para vocês terem uma ideia, em 2015, a revista Veja, uma das mais famosas aqui no Brasil, uma das mais famosas e influentes, ela publicou uma manchete, ela trouxe uma notícia dizendo, ou na sua manchete, a seguinte afirmação, abre aspas: islamismo é uma das religiões que mais deve crescer nas próximas décadas. Essa notícia ela é de 2015. Eles basearam esse crescimento do islamismo em um estudo de caso feito pelo Centro Pew, né? Esse centro ele propôs um estudo sobre o crescimento das religiões mundiais e ele chegou ao coeficiente de que o islamismo ele teria um crescimento avassalador, chegaria a impressionantes 29,7% da população mundial. E eles usam como fatores para determinar esse número crescente tanto a conversão de pessoas ao Islã, pessoas que são influenciadas de uma forma ou de outra pelo movimento islâmico, que acabam aderindo ao movimento, à religião, e também eles usaram a própria fertilidade das mulheres islâmicas. O estudo aponta que uma mulher muçulmana ela tem em média 3,1 filhos, né, no seu casamento, no seu relacionamento. Então, pegando o número de mulheres adeptas ao Islã, calculando o número de filhos que cada uma tem em média, chegaram a esse número de que eles alcançariam esses números assustadores. Então, a gente não tem como afirmar se essas projeções elas são verdadeiras ou não, se elas de fato têm fundamentação sólida, né? Mas o que nós podemos dizer e afirmar é que nós não podemos ignorar o Islã e a sua influência a despeito dessa pesquisa, né? A sua influência, a maneira como ele cresce, ela precisa ser olhada por nós com mais atenção, com mais zelo, com mais cuidado, porque afinal de contas o número de pessoas que aderem a esse movimento tem aumentado e isso certamente traz enormes prejuízos ao cristianismo de modo geral. Então é importante que nós conheçamos esse movimento e que nós nos preparemos para lidar com isso no âmbito da igreja, no âmbito do nosso ensino e por aí vai. Bem, surgimento do islamismo. O islamismo ele vai surgir no cenário mundial. E, gente, isso aqui é informação geral, como eu disse para vocês, tá? Estudo, compilação de dados, a gente então formulou essa apostila aqui. O islamismo ele vai surgir no cenário mundial por volta do século VII. A Europa ela se recuperava de inúmeras invasões, né? Muitos povos pagãos haviam invadido a Europa, que até então era dominada pelo Império Romano, que tinha já o cristianismo como religião oficial muito tempo depois de Constantino, né? E quando eles estão se recuperando de muitas invasões de bárbaros, né? de todos os povos, o inesperado acontece. E aí Justo Gonzalez, um historiador bíblico, ele vai dizer o seguinte: de um obscuro canto do mundo, a qual tanto o Império Romano como os reis persas prestaram pouquíssima atenção, surgiu uma avalanche que, impulsionada pela pregação do Alcorão, parecia destinada a conquistar o mundo.
Basicamente o que o Justo Gonzalez está dizendo, não se dava muita atenção ao Oriente Médio, não se dava muita atenção à região de onde surge o islamismo. Era um povo que, apesar do seu fanatismo incipiente, não parecia uma ameaça, e a Europa sofrendo com invasões de muitos povos bárbaros, e quando ela está realmente se recuperando, surge então o islamismo impulsionado por uma crescente, pelo ensino do Alcorão, muitas pessoas aderindo e conquistando e arrasando o que eles encontram na sua frente. Então surge de fato como uma avalanche. Bom, o fundador desse movimento, ele nasceu em Meca, na Arábia. Gente, vocês devem estar ouvindo um fundo aí, tá um anúncio, é porque eu estou em casa, próximo à rua, como eu disse, estou tentando usar os meios que eu tenho aqui para auxiliar vocês aí. Eu não tenho nenhum estúdio montado, mas acredito que dê para vocês entenderem. Desculpa os ruídos, caso vocês estejam ouvindo aí. Mas o fundador, ele nasce em Meca, na Arábia, filho de uma família tradicional e respeitada. Ele fica órfão ainda na sua infância, né? A sua família, ela sofre alguns reveses financeiros. Ele passa a morar com o seu tio. Na sua juventude ele se torna pastor, e aqui não é pastor como nós seremos, né? Alguém que cuida de rebanho, e nessa vida de pastor ele acaba tendo contato com as grandes caravanas que navegavam de uma parte a outra com mercadorias, com um certo tipo de coisas, e ele então conhece aquela que viria a ser a sua primeira esposa, uma viúva chamada Khadija, uma mulher rica, uma mulher muito próspera, uma mulher influente nos negócios de caravana, de compra e venda, de especiarias e de outras coisas mais. E essa mulher então se apaixona por ele, e ele também por ela, obviamente, e ela concede a ele a liderança dos seus negócios. E ele então começa a governar, começam a resolver as coisas. Eles se casam, né, em determinado momento, tiveram 2 filhos, 2 homens e 4 mulheres. Os 2 meninos eles morreram, e as suas 2 filhas elas se casaram com futuros califas. O termo califa, ele significa líder espiritual e político do Islã. Então essas 2 filhas elas se casam com homens que seriam futuramente califa. Após a morte da sua primeira esposa, a única mulher dele até então, algo que para aquela cultura era anormal, né? Pois homens que ocupavam aquele nível, o status que ele possuía mais de uma mulher, mas até então com Khadija, ao que tudo indica, ele só tinha ela, né? Só que mais tarde, após a morte dela, ele vai casar com muitas mulheres, né? Existem alguns números sugestivos, mas se chega ao consenso aí de alguns estudiosos que chega ao número de 11 entre mulheres e concubinas. Sua vida religiosa ela só começa já na sua vida mais adulta, por volta de 40 anos de idade. Isso lá por volta do ano 610. O que acontece? Ele tinha a prática de se retirar para locais isolados, né? Para meditar, para refletir, para exercer a sua religiosidade. Ele, nessas vidas e vindas das caravanas, na cidade onde ele morava, ele acabou tendo contato com pessoas tanto do lado do cristianismo como do lado do judaísmo. E ele se sentiu chamado, convencido para esse lado mais espiritual, né? Muitos judeus habitavam na Arábia nesse período, e segundo a história do islamismo, Maomé teria tido um encontro com o anjo Gabriel em uma montanha de Meca. Então, assim, ele saiu certo dia para uma determinada montanha na região de Meca para meditar, para refletir, né, para exercer a sua espiritualidade, como eu já disse, para, sei lá, meditar mesmo. E num desses dias ele teria tido um encontro com um ser que ele diz ser o anjo Gabriel. E nesse encontro o anjo teria ordenado que ele proclamasse a única mensagem do Deus verdadeiro. Essas são as prerrogativas que ele usou para dar início ao seu movimento. Na verdade, por algum momento, a história diz que ele se mostrou contido em relação a isso. Ele não quis muito levar isso adiante, ele ficou mais comedido e coisa e tal.
Mas, com o passar do tempo, ele iniciou a sua carreira e a sua trajetória na pregação. Ele dizia enfaticamente, né, o que consta na história, que a sua mensagem, a sua pregação e os seus ensinos não era uma nova religião, mas a continuação da mensagem do Evangelho de Deus. Basicamente, o que ele está dizendo é que a revelação bíblica ela era insuficiente, precisava ser acrescida, precisava ser aumentada, e ele é o portador dessa nova religião, é o cara que recebe essa revelação. Então, ele vai dizer que Jesus não é divino em sua mensagem, mais um grande profeta que deve ser obedecido por causa do seu exemplo, por causa da sua piedade. E a mensagem de Maomé ela girava em torno da máxima de que Deus é misericordioso e justo, que Deus governa todas as coisas, mas que Deus exige extrema obediência dos homens. Então ele parte desses pressupostos aí. Na sua localidade, lá em Meca, houve muita resistência à sua pregação. Meca, ela se tratava de um centro politeísta, ou seja, havia muitos deuses, muitas práticas ali pagãs, muitas entidades eram adoradas, e onde há culto, vocês sabem que há comércio de relíquias, comércio de material para oferenda, comércio de amuletos. Quando ele vem com essa ideia de uma religião monoteísta, ou seja, de apenas um Deus, de um Deus criador de todas as coisas, ele entra em choque com as religiões dominantes em Meca. Como aquele exemplo de Paulo, né? Quando ele chega lá e tem um confronto com aquela adivinha, lembra que ia atrás dele dizendo: eis que tu é Paulo e Silas e servos do Deus vivo, se não me falha a memória, lá em Atos capítulo de número 9, eu acho que é isso, ou 12, alguma coisa assim, não fugiu a memória agora exatamente, mas aí vendia relíquias da deusa Diana dos Efésios tal, e quando Paulo expulsa o demônio que havia na vida daquela mulher, os seus opressores, aqueles que ganhavam dinheiro com ela, bate de frente com Paulo. Era mais ou menos isso que tinha em Meca. Quando Maomé começa a pregar essa mensagem de um Deus uno, de que existe apenas um Deus, cria um reboliço na cidade, porque as pessoas que ganhavam com os cultos politeístas começam a sofrer um baque na sua finança, então começam a perseguir esse homem. Então, por causa dessa pressão que se instalou em Meca, ele vai se instalar na sua cidade de refúgio, né? A cidade de Medina. A princípio era um local deserto, e mais tarde esse local passou a chamar Medina. É curioso que somente após essa data, né, ou seja, 622, é que os muçulmanos começam a contar os anos. É exatamente a data em que Maomé migra de Meca para Medina, né? Então, o primeiro grupo de muçulmanos se instalou ali, Maomé se torna o líder principal, e as fontes da sua revelação, aquilo que ele escreve dita, é aquilo que normatiza a convivência dessas pessoas lá em Medina, isso em todas as áreas da vida, né? Tudo da vida desse povo que estava ali com ele estava subordinado àquilo que ele determinava como certo, como errado, a sua regra de lei, de fé e de prática. Em 630, Maomé e seus seguidores agora tomam a cidade de Meca, onde ele havia sido perseguido, mas o fato curioso é que ele não deixou seus inimigos ser punidos, né? Mas apenas que fossem destruídas as imagens e que se instituísse naquela cidade o culto a um único Deus, né? Quando Maomé morreu em 632, o prestígio ao seu nome já era algo considerável. As pessoas o consideravam um grande profeta, um grande homem. Após a sua morte haverá uma sucessão na frente desse movimento, exercido por aqueles que são chamados de califas, como eu já disse, alguém que exerce um cargo de autoridade tanto religiosa como política. O nome califa significa sucessor, do árabe califate. Então o movimento se expande, cresce, ele se consolida na Arábia, né, com califas renomados como Abu Bakr,
Eles confrontam exércitos bizantinos, e os derrotam em 634. Em 635 eles invadem a Síria, eles tomam Damasco, e agora sob o comando do califa Omar, o qual ficou mais de 10 anos à frente dos muçulmanos. Em 638 eles tomam a cidade de Jerusalém, 2 anos depois a cidade de Cesareia em Gaza, e assim eles consolidarizam o domínio árabe naquela região. A princípio, os locais que eles invadiam, né, principalmente a região dos judeus, eles não perseguiam nem cristãos nem judeus, porque justamente eles tinham uma religião politeísta, né? Eles chamavam esses homens de o povo do livro. Quando eles entram em Jerusalém, por exemplo, o califa Omar ele vai dizer: aos cristãos é garantido os bens, igrejas e cruzes. Em assunto religioso não haverá coação. Os judeus podem morar em Jerusalém junto com os cristãos, e os que residem na cidade pagarão o mesmo tributo que os habitantes de outras cidades. Então, vocês podem cultuar o Deus de vocês, visto que é um único Deus. Eles tinham um problema com o politeísmo, né? Mas o monoteísmo, a princípio, não. E desde que vocês pagam imposto, vivem a vida de vocês sem trazer problemas para nós, pode continuar a vida de vocês. Em gerais, essa era a política adotada no princípio pelo islamismo, né? Então, a idolatria, o politeísmo não era tolerado, mas o monoteísmo, sim. Os cristãos poderiam seguir vida normal. Essas conquistas, então, vão continuar. Muitas guerras internas também começam a surgir. Eles começam a dominar o mar Mediterrâneo, que até então era a principal fonte de ligação entre o Egito, né? De onde vinham a material usado para escrita, por exemplo, né? Como o papiro. Eles dominam a navegação na costa do mar Mediterrâneo, e eles meio que atrapalham meio o comércio. Então, quando eles dominam aquilo ali, eles se fortalecem grandemente, porque havia ali uma troca de materiais, por assim, do Egito material para escrita, né? De outras partes, outros materiais importantes em outras regiões. Então, eles dominando esse estreito ali, essa costa do Mediterrâneo, eles dominam essa transição de navio e eles se fortalecem muito com isso. Bem, esse é um resumo da história do desenvolvimento do islamismo, né? Em relação às suas tradições, nós sabemos que eles seguem de maneira obediente ao Alcorão, livro que eles têm como sagrado e que foi escrito por Maomé, e não apenas escrito por Maomé, mas foi dado por Deus. E esse livro é uma extensão da revelação bíblica, não uma nova religião ou uma nova Bíblia. Ele teria sido escrito 6 séculos depois de Cristo, e nele pode ser encontrados fragmentos de passagens do Antigo Testamento, né? Mas sempre com emendas, sempre com adição de alguma coisa. O Alcorão basicamente significa recitar, e trata-se da revelação final de Alá. A sua divisão está composta de 114 capítulos, chamados de suratas, 6.616 versículos, chamados de aias, 77.943 palavras e 33.860 letras no alfabeto árabe. Para eles, algumas suratas foram reveladas em Meca e outras em Medina. A grande questão em relação a Deus é que os muçulmanos vê Alá como distante. A nossa diferença. Nós vemos o nosso Deus como um Deus próximo, que relaciona conosco, que está presente em todas as áreas da vida. Não, eles olham para Alá como alguém distante. Alguém que não se pode relacionar intimamente, mas que revela a sua vontade e que o fez por meio de Maomé. Eles ainda acham a Bíblia como incompleta e por isso tem o Alcorão. Dentre os ensinos estranhos do Alcorão, meus irmãos, alguns deles dão conta de que Deus criou 7 céus e 7 terras. Meteoros e estrelas cadentes são mísseis atirados contra Satã. Alguns pecadores que quebraram o sábado tornaram-se macacos e outros bichos. Eles é uma religião que escraviza as mulheres, apesar de dizer que as protege. De fato, em relação ao surgimento do Islã, até hoje houve muitas mudanças, né? Muitas situações ainda são difíceis, homens em posição de superioridade chegando a olhar para as esposas como propriedade. Mulheres são consideradas nocivas aos homens,
e um homem ele pode ter mais de uma esposa, até 4, com exceção de Maomé, né, que recebeu licença especial de Alá. Isso é o que ele disse para justificar o fato dele possuir 11 mulheres. Enquanto comunidade, eles são extremamente unidos dentro das suas fronteiras, e eles baseiam a vida em comunidade em 5 pilares. O credo: só existe um Deus, e Alá e Maomé é o seu mensageiro. Segunda coisa, a oração. Essa é a doutrina básica do Islã, e Alá só ouve a oração se esses estiverem limpos, tá certo? A prática de orar em 5 vezes ao dia. Esmola é o meio pelo qual os muçulmanos é afastado da ganância e do egoísmo, então ele tem que dar esmola. Ramadã, que é o jejum em reverência ao Alcorão. Esse jejum é anual e vitalício para todo muçulmano. Não podem jejuar somente as mulheres menstruadas ou grávidas nesse período. Também não é obrigado para os muçulmanos de origem verdadeiramente muçulmana. Peregrinação: todo muçulmano ele precisa ir a Meca, né? É um meio de celebrar a unidade de Alá. Eles vão a Kaaba, ponto central de Meca, e lá a fé islâmica encontra o seu ponto forte. Somente o muçulmano pode entrar nessa cidade. Existem outras práticas muçulmanas, outros costumes, mas resumidamente esse é o islamismo. Dá para ter noção, de modo geral, de como surgiu, do seu desenvolvimento e das suas principais práticas. Que Deus te abençoe. Nós temos um questionário no final dessa unidade. Responda e, se Deus quiser, vocês serão muito abençoados. Meus irmãos, forte abraço. Que Deus os abençoe. Foi um prazer contribuir com vocês. Espero que no futuro próximo estejamos pertos e pessoalmente juntos. Deus os abençoe e fique com Cristo Jesus.